Fala, desbravadores! Christian Gomes aqui com mais uma dica do Power BI. Nós vamos dar continuidade ao vídeo anterior da dúvida do nosso desbravador Gilberto Lima. Se vocês não assistiram ainda, dá uma olhada aqui em cima, tem um cardzinho para vocês assistirem a parte 1 desse vídeo, tá? Nós finalizamos o vídeo com esta estrutura aqui, com a informação do Gilberto já consolidada, placa, data inicial, data final, duração em horas e duração em horas decimais. Para isso, nós tivemos que duplicar essa tabela neste momento aqui, quando a gente já havia expandido o índice dela, né? Nós fizemos aqui, na verdade, a partir do tipo alterado, nós duplicamos ela, trouxemos para uma tabela 2. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos ver aqui nessa tabela que a gente fez, né? E a partir da personalização adicionada aqui, que nós criamos, eu vou clicar com o botão direito do mouse e excluir até o fim. Vai excluir todas as etapas, inclusive a personalização adicionada. Vou excluir também a tabela 2, porque ela não vai mais servir para a gente. Vou clicar aqui, botão direito do mouse e excluir. Então, imagine que a partir desta etapa aqui, de linhas agrupadas que nós fizemos, onde nós temos a tabela já agrupada por data, por placa e por data em ordem crescente, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai voltar lá naquela etapa de adicionar índice. Como é que a gente vai fazer? Vamos recapitular aqui. Vamos adicionar uma coluna personalizada. Vamos deixar personalizar mesmo. Vamos chamar a função table.addIndexColumn. E aí, se você não viu o vídeo, dá uma olhadinha lá da parte 1, mais uma vez, para que você entenda o que essa função faz. Tá? Ela, na verdade, vai adicionar uma coluna de índice na tabela. A tabela que a gente vai usar é a tabela agrupamento. Vou chamar essa tabela de índice 1 e depois vou colocar o início dela, que é com 1. Certo? Então, a gente tem aqui uma coluna sendo criada nessa tabela agrupamento. Notem que a tabela aqui só tem placa e data. Quando eu der o OK aqui, o Power Query cria uma nova tabela, uma nova coluna, com as tabelas da coluna personalizar. Se eu clicar do lado, vai aparecer a mesma informação da anterior, só que com o índice, começando em 1, 2, 3. E aí é que vem o pulo do gato. O que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar uma nova coluna personalizada. Vou deixar assim mesmo, personalizar.1, e vou dar novamente uma table.indexColumn, addIndexColumn. Table.addIndexColumn. Vou chamar novamente essa função. E aí a gente vai acrescentar agora uma nova coluna de índice nesta tabela. Só que nós vamos, ao invés de usar agrupamento, nós vamos usar personalizar, porque eu quero colocar mais uma coluna de índice. Então eu vou usar personalizar. Eu vou chamar ela de índice 0, como a gente chamou lá na outra tabela, no vídeo anterior, e vou iniciar ela em 0. E ok. E aí eu vou ter uma tabela com dois índices, o índice 1 e o índice 0 para as mesmas placas, certo? E aí a gente faz igualzinho, placa, personalizar, botão direito do mouse, remover outras colunas, vou expandir essa tabela, personalizar 1, a única coisa que eu não preciso aqui é a parte de data, vou manter, de placa na verdade, vou manter data, índice 1 e índice 0, e vou dar um OK. E aí a gente tem as informações aqui, ó. ATF, a placa, as datas dela, o índice 1 e o índice 0, ok? Vou transformar esses índices aqui, essas colunas, vou transformar os tipos de dados delas, clicando aqui em detectar tipo de dados. Bom, já está formatado, e aí o que eu vou fazer? Lembra que a gente tinha na tabela inicial, que era essa daqui, somente o índice 1, e nós tivemos que criar uma tabela com o índice 0? Pois então vamos deixar aqui somente o índice 1. E aí nós temos exatamente onde nós paramos a criação da tabela secundária no outro vídeo. Ficou exatamente assim. E agora, como é que eu faço para criar uma segunda tabela e trazer para fazer aquela mesclagem? Entendam o seguinte, essas etapas aqui aplicadas, elas nada mais são do que tabelas. Então, aqui eu tenho uma tabela, aqui eu tenho outra tabela, aqui eu tenho outra tabela, aqui eu tenho outra tabela, enfim.
eu tenho várias tabelas. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esta tabela aqui e nós vamos mesclar com esta tabela aqui. Christian, isso é possível? É possível. Como é que a gente vai fazer? Bom, o que me interessa é essa tabela aqui. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou pegar aqui, ó, e clicar neste botãozinho do Power Query, ao lado da barra de fórmula. Se a sua barra de fórmula não estiver ativada, aí vocês podem fazer o seguinte. Vocês podem vir aqui, ó, em exibição, e aí, ó, barra de fórmulas. Ative a barra de fórmulas. Aqui ativa e desativa, tá? Então, ative a barra de fórmulas. O que nós vamos fazer? Nós vamos clicar aqui, ó, na última etapa que a gente tem e vamos colocar aqui FX. Aí ele criou pra gente aqui a informação. Eu vou tirar aqui porque por enquanto a gente não vai usar. Aí eu vou usar uma outra função do Power Query, da linguagem M, que é table.nestedJoin. Esta função aqui, ó. Esta função. Table.nestedJoin. O que essa função faz? É a mesclagem. Ela mescla as consultas, as tabelas. Então, é essa tabela que a gente vai usar aqui. Essa função. TableNestedJoin. E aí, vamos abrir parênteses aqui. E ela pede primeiro uma tabela. Qual é a tabela? É a tabela inicial, aquela que a gente tem aqui, ó. É outras colunas removidas 2. Então, vamos pegar aqui. Ela abriu parênteses, fechou parênteses. Vou colocar um hashtag. E aí, ela já me traz a lista, ó. Então, eu quero aqui, ó, outras colunas removidas 2. Que é a tabela inicial que eu quero. Aí, qual é a coluna que eu quero? Vocês lembram que a gente tinha uma coluna lá que é índice 1, que é a coluna que sobrou na outras colunas removidas 2, na etapa outra coluna removida 2. Essa é a chave. Christian, se fosse mais que uma chave, aí você tem que colocar aqui entre chaves, né? Colocar as duas colunas entre chaves, nome da coluna, vírgula, nome da outra coluna. Mas aqui a gente só tem uma coluna que interessa pra gente por enquanto. Ou não? Não. Na verdade, a gente precisa das duas. A gente precisa também da placa, certo? Então a gente vai precisar da placa. Vou colocar aqui uma vírgula e vou fazer aqui, ó. Certo? E aí eu vou colocar o quê? Mais uma vírgula. E aí ele pede o quê? A segunda tabela. Qual é a segunda tabela que a gente quer? É a tipo alterado 1, que é onde tem a informação dos dois índices. Então eu vou colocar aqui, ó, hashtag. Aí ele me traz, ó, tipo alterado 1. Coloco mais uma vírgula e aí ele pede o quê? O nome da segunda chave. Então, qual é a segunda chave? É exatamente a mesma coisa. Abro chaves, aspas, placa, vírgula, índice 0. O que isso vai fazer? Vai fazer uma mesclagem das células considerando os valores de placa e índice 1 da primeira tabela, que é essa que a gente tem por último, e placa e índice 0 da tabela anterior. E aí a gente tem que colocar mais um argumento, que é o nome da próxima coluna. Eu vou chamar aqui de mesclagem. E aí eu vou dar Enter. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só, a gente tem a mesma tabela que a gente tinha antes. Deixa eu tirar o zoom para vocês verem, ó. Outras colunas, a mesma tabela, só que agora eu tenho aqui do lado uma coluna mesclagem, que foi o nome que a gente deu, com tabelas dentro. O que tem nessas tabelas? Olha só, ATF, a data, o índice 2 e o índice 1. Só que a data que ele está trazendo é a data de baixo, que é o que a gente precisa para cá. Se eu for para a próxima, olha só, a data de baixo. Então, quando eu expandir aqui a mesclagem e trouxer data, vou ordenar novamente aqui, ó, ordem crescente. Mais uma vez aqui, ordem crescente. E aí eu tenho o mesmo resultado, onde eu tenho aqui a data inicial. Aqui eu tenho a data final. E agora eu posso clicar nas duas e aqui em adicionar coluna, hora, subtrair, terei a informação de hora, né? Como a gente viu no outro vídeo,
um dia, 6 horas e 3 minutos. E aí, faço novamente aquela mesma coisa, né? Vou aqui, duplico a coluna, transformo em número decimal, vou aqui no menu transformar, padrão, multiplicar, 24, e aí eu tenho a informação em horas decimais. Isso aqui seria a nossa duração, respondendo a pergunta do nosso amigo Gilberto, né? Seria a nossa duração em horas. E aqui seria a nossa duração em horas decimais. Gostou dessa dica? Segue a gente nas redes sociais, dá o like no vídeo, segue o nosso canal, faz a ativação das notificações, clica no sininho para ativar as notificações e ser informado sempre quando tiver vídeo novo no nosso canal. Muito obrigado, grande abraço e até mais!